Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Feche os teus olhos, fale com Deus, peça para o Senhor falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Meu Deus, fala conosco, Pai, que as nossas vidas sejam transformadas, meu Deus, nesta noite, pela Tua palavra curadora, Pai, pela Tua palavra que nos traz vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, que nós possamos viver tudo que o Senhor já preparou para nós, uma vida, meu Deus, de vitórias, uma vida, meu Deus, sem as dores deste mundo, uma vida, meu Deus, de glória em glória, participando, meu Deus, do Teu reino, e, meu Deus, recebendo todo o melhor, Pai dos céus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Palavra de Deus, pelo profeta Isaías, ele profetizou a respeito da vinda do Messias, e do que aconteceria e por que ele viria ao mundo. Isaías, aqui algumas centenas de anos antes da vinda de Jesus, ele declara: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E ainda o texto continua e diz que nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Não tem aquela musiquinha que fala assim: pobrezinho nasceu em Belém. Você viu que não dá para eu cantar na cantata, né? Tem aquela musiquinha de Natal que a gente canta, que a gente aprende de criança, chamando Jesus de pobrezinho. Irmãos, a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz. E José e Maria, José era um empresário, um homem do comércio, fabricante de móveis, olha só, carpinteiro, e ele estava lá em Belém por causa do censo, por causa de um chamado que houve, mas a palavra de Deus diz que eles, não encontrando lugar nos hotéis, nas hospedarias da cidade, porque a cidade estava lotada, e a Maria estava para dar à luz, então eles se abrigaram onde dava. Por isso que Jesus nasceu e ficou colocado num coxo. Só por isso, irmãos. Não é porque ele era pobrezinho, coitadinho, sem dinheiro, não tinha onde nascer. Essa é uma ilusão que o mundo cria. Não é porque ele nasceu num lugar humilde, pobrezinho, que ele era pobrezinho, que a família era sem posses, que ele não tinha nada. Não era isso. Tanto é que quando Jesus nasce, os 3 reis magos, como assim a gente lê, como assim a gente aprende, levaram a Jesus ouro, incenso e mirra, coisas caríssimas, irmãos, coisas valiosíssimas, foram entregues ao bebê Jesus. Então nós precisamos entender que nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, como a gente vê às vezes em repartições públicas, lá o crucifixo, Jesus com o rosto caído. É claro que ele morreu daquela forma, mas a cruz está vazia, porque ele foi tirado da cruz, foi colocado lá no sepulcro, foi colocado lá, sepultado, mas no terceiro dia ele vive, ele se tornou vivo, ele ressuscitou, e ele está vivo, ele reina para sempre. E nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender essas coisas, que a humanidade olharia para Jesus e o desprezaria. E esse símbolo, essa simbologia de um Jesus com o rosto caído, ainda é propagado por todos os lugares, para que a humanidade continue olhando e sentindo dó, sentindo pena. E a morte de Jesus não é para ter pena, não é para ter dó. Não é para isso que Jesus morreu,
para que olhassem para a morte dele e ficassem tendo dó dele. Não, porque ele escolheu morrer no nosso lugar. Mas a humanidade o reputa, tem ele como aflito, como oprimido, como pobrezinho, como coitado. E nada disso faz parte das características de Jesus. Muito pelo contrário, ele se levantou, ressuscitou, e ele reina e vive para sempre. E a imagem que nós temos de Jesus, que Apocalipse mostra, não é de um Jesus cabisbaixo, derrotado, machucado, ferido, coitado, não, mas de um rei de pé, com as vestes brancas, do rosto dele flui fogo, dos olhos saem fogo, os cabelos brancos como a neve. Mas não é a imagem que é propagada por aí, não é. Então nós precisamos entender que, por anos, irmãos, toda a história, nós fomos levados a olhar para uma figura de um Jesus caído. E Jesus não está caído, irmãos. Ele levantou, ele se colocou de pé. Mas por que tudo isso? Por quê? Por nós. Lá em 1 Pedro capítulo 2, abra lá a sua Bíblia, 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, há uma confirmação a respeito do porquê que Jesus, ele veio, confirmação do sofrimento de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, 1 Pedro 2, 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas de vocês, pelas feridas dele, vocês foram sarados. Então os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o madeiro, para que nós pudéssemos ter vida. Fala para quem está do seu lado, ele morreu. Fala para essa pessoa do seu lado, fala assim: ele morreu para que eu pudesse ter vida. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. A morte de Jesus traz sobre nós vida. Agora, como isso? Porque antes de Jesus vir ao mundo, quando alguém pecava, precisava ter morte. Fala comigo, pecou, morreu. Fala mais alto, fala assim, pecou, morreu. Então quando havia pecado, tinha que ter morte. Mas então todo mundo morria? Não, porque no lugar era oferecido um cordeiro, por família, por causa dos erros, dos pecados, da iniquidade, da injustiça daquelas famílias. Então era derramado o sangue de um cordeiro. Mas Jesus veio para ser o sacrifício completo sobre as nossas vidas, o sacrifício único e final, para que nós pudéssemos ter vida. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E no mesmo texto diz, e é em razão disso, que nós não somos consumidos, por causa das misericórdias. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele nos traz vida, Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá o livre acesso ao Pai. Nós podemos ter acesso direto ao trono da graça. A partir dali, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a partir dali, o Espírito Santo começa a habitar dentro das pessoas. Então, Jesus sobe ao céu e Ele fala: eis que vos deixo o Espírito Santo, é necessário que eu vá, para que o Consolador venha. E o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, a partir do momento em que nós falamos: eu acredito que Jesus é o Senhor. Você pode levantar a sua mão e falar assim: eu creio que Jesus é o Senhor. Você pode falar com mais convicção, com mais força, diga assim: eu creio que Jesus é o Senhor. Então o Espírito Santo habita dentro de você, aleluia.
E se o Espírito Santo habita dentro de você, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence. Ele é a nossa parte da consciência que fala para nós: olha, ande por esse caminho, tome determinada decisão, faça tal coisa corretamente. E Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Então, o Espírito Santo, ele não é um acusador que acusa as nossas vidas de pecados. Não. Ele é aquele que convence. Fala comigo, convence. Faz que nós tenhamos consciência do que é certo, do que é errado. Então nos convence do pecado, nos convence da justiça. Qual é a justiça? Daquilo que é reto. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados e as nossas iniquidades. Não são apenas pecados, mas as pessoas às vezes acham que o nome iniquidade é um nomezinho fofinho, bonitinho. Mas iniquidade é o contrário de equidade. Iniquidade é diferente de equidade, é injustiça. Então, quando eu sou injusto, isso me separa de Deus. Então, não são só os pecados que me separam do Senhor, mas também a minha injustiça. Então eu preciso entender o que é o pecado, aquilo que me afasta do caminho de Deus. Eu preciso entender o que é injustiça, que também me afasta do caminho de Deus. E eu preciso compreender pelo Espírito Santo o juízo. E o juízo é o último instante, o último momento, quando nós seremos julgados pela nossa fé, pelos nossos atos, pelas obras que nós fizermos. Então haverá juízo sobre todos. Haverá juízo sobre bons e sobre maus. Fala comigo, haverá juízo sobre bons e sobre maus. O juízo virá sobre todos. Pastor, mesmo eu sendo bom, eu serei julgado? Sim, você será julgado para receber os prêmios dos seus bons trabalhos. E o mal? O mal também será julgado. Julgado por quê? Julgado pelas suas más obras, pelo rejeitar a Jesus como Senhor e Salvador, pelo rejeitar o sacrifício que Deus enviou ao mundo por amor a nós. Então nós precisamos entender que tudo se costura na palavra de Deus, que tudo se cumpre na palavra de Deus. Abre lá Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 2. Perdão, capítulo 8, versículo 16. Versículo 16. Mateus capítulo 8, versículo 16. Diz assim: Ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Olha só, tudo vai se costurando. A profecia, o cumprimento da profecia, a verificação daquilo que foi proferido. E nós precisamos entender que o Jesus não é apenas um personagem histórico, onde muitas pessoas por aí dizem: não, é um homem que foi importante na história. Foi tão importante que eu pergunto para você: em que ano nós estamos hoje? Pergunta para quem está do seu lado: em que ano você está hoje? Que ano que essa pessoa está? Que ano? Que ano? Qual foi a resposta? 2024 o quê? Depois de Cristo. Olha, nossa, foi um personagem importante na história? Não, não foi apenas um personagem importante na história, foi a mudança completa no rumo da humanidade. A mudança completa. O tempo passou a ser observado depois de Cristo e antes de Cristo. Depois da vinda dele e antes da vinda dele. O mundo foi separado no antes e no depois dele. Então não é apenas um personagem importante, é o Salvador das nossas vidas.
é o Salvador das nossas almas. João 3,16 diz que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha vida eterna. Ele foi enviado como sacrifício por amor a nós. Fala para quem está do seu lado, foi por amor a você. Foi por amor. E Ele nesta noite, Ele quer curar a cada um de nós. Ele quer curar. Nós cantamos aqui sobre problemas, questões de doenças da mente, do coração. Cantamos a respeito de dores, de problemas, de doenças. Nós cantamos, porque Ele cura, é isso que nós declaramos. Nós falamos que o seu nome é cura. Não falamos? Falamos que Ele é poderoso. Nós declaramos com as nossas bocas. E Ele quer curar nesta noite. Jesus, durante toda a história dele, na face da terra, Ele curou pessoas, para que se cumprisse aquilo que estava escrito, já profetizado anteriormente. Então, uma das coisas pelas quais Jesus veio à face da terra, foi para que a humanidade fosse sarada, fosse curada, tivesse cura. Irmãos, quando nós provamos do sobrenatural do Senhor, as nossas vidas são transformadas. Quando nós vemos na nossa vida Deus agindo e nos curando, nos resgatando, nos restaurando, nos trazendo vida, irmãos, nós não queremos nos desapegar disso de forma alguma. Nós não largamos Jesus de maneira nenhuma, irmãos, porque nós queremos Cristo sobre nós, nós queremos Jesus nas nossas vidas cada vez mais. Amém, irmãos? Se eu for perguntar aqui, quem já recebeu uma cura, quem já foi curado, quem já viu um milagre, quem já presenciou um milagre, quem já recebeu um milagre na sua vida, irmãos, serão inúmeras pessoas. Cada um vai ter um testemunho para contar de algo que Jesus fez. Cada um vai poder falar de algo que Jesus realizou na sua vida, ou em alguém na sua família. Todo mundo aqui tem um testemunho para dar, irmãos, de algo que Jesus fez. E como é que nós podemos nos distanciar desse Jesus, que cuida de nós, que nos ama, que olha para nós, e Ele não tem dó de nós, mas Ele se compadece da nossa dor, se compadece do nosso sofrimento, e nos cura, nos fortalece. Jesus transforma as nossas vidas. Eu vou dar um exemplo, uma moça, na casa de paz, tinha um problema no coração. Era problema no coração, não era, moça? Tinha um problema no coração. Na igreja ainda não tinha vindo, mas lá na casa de paz, na reunião que estava acontecendo, ela apresentou o problema dela, porque ela ouviu dizer que Jesus podia curar. E ela foi fazer os exames, e ela descobriu que não tinha mais nada, porque Jesus tinha curado a vida dela. Oh, irmãos, Jesus é maravilhoso, Ele cuida de nós. Essa moça está aqui hoje, né, Thaís? Jesus curou a sua vida. Glória a Deus. E há um exemplo, irmãos, diante de centenas. Um exemplo. Jesus, Ele se compadece da nossa dor, se compadece de nós, e Ele deseja curar as nossas vidas. Ainda aí em Mateus, capítulo 8, abra lá no versículo 2, Mateus 8, 2. Diz assim: eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Jesus quer curar. Fala comigo: Jesus quer me curar. Ele quer curar a sua vida.
Ele quer sarar a sua alma. Aleluia. Eu falei hoje cedo lá na última ministração, lá no acampamento, eu falei, Deus não vai transformar a sua história. E aí todo mundo arregalou o olho, falou, como assim? Deus não vai transformar a minha história? Fala para quem está do seu lado, Deus não vai transformar a sua história. Pode falar, você não está amaldiçoando não. Fala para quem está do seu lado, fala assim, Deus não vai transformar a sua história. Não, Deus vai transformar a sua vida, hoje. Fala para quem está do seu lado, Deus vai transformar a minha vida hoje. Fala para essa pessoa com firmeza, fala, Deus vai transformar as nossas vidas hoje. O resto é tudo consequência. A sua história vai ser transformada porque hoje Jesus vai operar na sua vida. A sua história vai ser transformada porque hoje você vai ser tocado de uma forma diferente por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Um dia uma mulher, e a história dela se fala como uma mulher samaritana, teve um encontro com Jesus. Ela se encontrou com Jesus num poço. Na verdade, Jesus foi até lá. E Jesus falou para ela, olha, você não sabe com quem você está falando. Se você pedisse água para quem tem a água da vida para te dar, nunca mais você teria sede. E ela achou que Jesus estava falando do trabalho que ela tinha de ir buscar água no poço. Mas Jesus estava falando da água da vida que Ele tinha para dar a quem precisasse. E a palavra de Deus, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar o teu fardo nesta noite. O Senhor quer curar a sua vida nesta noite. O Senhor quer transformar a sua vida nesta noite.